Bom dia a todos, é um prazer participar mais uma vez do Festival ECOA, que está na sua quarta edição, e esse ano nesse modelo online, se adaptando aí a um momento em que nós todos precisamos estar mais quietinhos em casa, então não por isso deixando aqui de compartilhar informações vinculadas à saúde, ao autoconhecimento, a bem-estar. Então, como terapeuta floral, eu também trabalho com terapias integrativas e o tema que a gente vai abordar hoje é acerca da terapia floral com florais que consigam ajudar a resgatar, nesse momento, mais do que nunca, a nossa coragem, o nosso propósito e também o nosso foco. Então, meu nome é Elaine Paiva e é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre esses pontos principais que, logo que eu recebi o convite para participar mais uma vez do festival, principalmente pensando no tema desse ano, que é o tema Oriente-se, algo me chamou a atenção nessa direção, justamente para a gente poder trazer para todos recursos que pudessem auxiliar a nos direcionar, a nos ajudar a compreender mais acerca do nosso propósito. E nesse momento nada do que está acontecendo atualmente estava se desenhando, pelo contrário, eram outros os focos do momento. A gente estava vivendo uma vida normal na época. E um recurso que eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes é a terapia floral. Então, naquele momento, surgiu o desejo de compartilhar com vocês acerca desse recurso, que é fantástico, sobre essências, sobre misturas de essências que podem ser úteis para nos auxiliar nessa direção. E aí, com todos esses últimos acontecimentos, isso ficou mais forte ainda. Então, pensando em termos do que nos tem sido colocado, em termos do quão desafiador tem se tornado esse momento para todos nós, considerando aí toda essa transição, toda essa mudança em que nós estamos passando, cada um dentro do teu universo particular de uma maneira muito única, com as tuas questões individuais, mas de maneira geral todos olhando para um futuro que é incerto, enfim, que desperta em nós diversos tipos de nuances, de emoções. O propósito de trazer esse tema para vocês com essas essências é justamente mostrar que existem recursos acessíveis, úteis, profundos na maneira de atuar, mas que são extremamente gentis e sutis. Então, o que eu observo bastante na terapia floral é essa característica, essa gentileza, essa sutileza na maneira de trabalhar temáticas que são, por muitas vezes, muito profundas, né? Então, dentro da minha trajetória com a terapia floral, tudo começou com o meu tratamento mesmo, com o recurso da terapia floral, e foi algo que foi decisivo em momentos muito importantes da minha vida, em que de fato eu estava em busca, né, de um cuidado, de algo nessa direção, e que foi tão profundo, tanto quanto foi sutil. E isso me chamou a atenção. Na época eu não trabalhava ainda com terapia floral, mas já trabalhava com terapias integrativas. E ali eu vi um recurso fantástico de cuidado dos meus pacientes. Então, para quem não conhece, vou falar um pouquinho da terapia floral aqui. O objetivo da nossa conversa não é se tornar uma aula, mas em todo modo eu acredito que é importante abordar para quem não conhece a terapia floral ou o sistema de florais, para que fique claro do que a gente está falando. Então, a terapia floral em si, ela nasceu através da descoberta por um médico
inglês chamado Edward Bach, que ele era homeopata, ele era infectologista, e o estudo dele trouxe, como recurso de cuidado de saúde, 38 essências florais que foram descobertas entre 1930 e 1940. Então, nesse período, ele já era médico, ele já era uma pessoa de renome dentro da área, lá na Europa, na Inglaterra, e ele conheceu essas essências florais, e ao se deparar com a riqueza e com a profundidade desse sistema, ele abandonou o seu consultório na Inglaterra para se dedicar a esse recurso, a esse trabalho. Então, nesse período, ele descobriu em 10 anos essas 38 essências, ele sistematizou tudo isso e pouco tempo depois ele veio a falecer. Então, deixou aí para nós, num período bem antigo, né? Se a gente for pensar na época da descoberta, do advento dessa linha de tratamento, ele deixou essa riqueza para nós. E a partir desse sistema de florais vieram outros posteriormente. Hoje em dia a gente tem diversos tipos e sistemas que trabalham da mesma maneira. Então, a terapia floral de Bach é o que a gente vai abordar hoje. São essências desse sistema de florais que é o primeiro, o pioneiro. Então, dentro dessa linha de tratamento, como que o floral vai atuar em nós? Então, é imaginar que quando nós temos um estado de consciência, uma emoção, aquela informação, ela gera na nossa consciência, no nosso mental, no nosso emocional, um campo, uma vibração. E, de acordo com as essências florais, a proposta do floral é atuar sobre a desarmonia, trazendo harmonia. Então, vou dar um exemplo muito característico de um floral super conhecido, que é o Mimulus, dentro do sistema de florais de Bach. O Mimulus, ele vai trabalhar como a desarmonia, o medo, né? Então, aquele medo infantil, o medo de situações que são conhecidas, então, o medo do escuro, o medo da doença, o medo da pobreza, enfim, todos os medos que nós conseguimos dar um nome. Então, eu tenho medo de X. E como a potencialidade positiva, ele vai trazer para quem toma a coragem. Então, é essa a maneira como o floral vai atuar no paciente. Então, o objetivo é sempre trazer para quem busca esse trabalho esse balanceio das emoções, trazendo então a virtude para trazer esse equilíbrio, resgatar essa harmonia. E o objetivo principal é tratar a causa daquilo que está ali, trazendo esse tipo de desequilíbrio. Então, a proposta é tratar o indivíduo e não o sintoma. Esse é o olhar que o Dr. Bach trouxe através da terapia floral. Então, quando a gente fala da terapia floral e das 38 essências, ele, dentre essas 38, ele dividiu em grupos, que aqui não vem ao caso explanar e esmiuçar, porque de fato não se trata de uma aula, então a gente vai direcionar as informações que vão ser trocadas aqui, focando, claro, no tema da nossa conversa. Então, neste momento que nós estamos vivendo, existe um conceito, né, que nós, na psicologia eles dão nome, tem outras linhas de conhecimento que dão outro nome. O Jung fala de consciência coletiva, outras linhas de conhecimento falam de campo morfogenético, de campo mórfico. Vamos entender o seguinte: quando nós formamos uma comunidade, esse grupo
ao pensar de maneira semelhante, esse grupo ao vibrar numa mesma sintonia, um tipo de emoção específica, ele vai influenciar o todo desse grupo. Então, eu fazendo parte deste grupo, desta consciência coletiva, deste campo morfogenético, eu me torno suscetível a essa influência. Então, por mais que neste momento atual você não esteja com medo, em virtude dessa consciência coletiva, você pode ser afetado pela onda de medo, pela vibração de medo, pela consciência que se formou neste coletivo com o medo. Então, numa situação semelhante à nossa atual, dessa pandemia, existe isso imerso no coletivo, isso está presente. Então, se você muitas vezes nem está pensando no que está acontecendo, mas você liga uma TV, estão falando a respeito do que está acontecendo, você abre o teu celular, vai conversar com alguém, tem lá uma mensagem acerca desse tema. Numa conversa, às vezes, trivial, com alguém que você encontra, enfim. Então, é importante trazer essa informação para que a gente consiga identificar que fazemos parte desse coletivo e uma das formas de nós contribuirmos com o coletivo é nos harmonizarmos. Então, à medida que a gente reconhece que existe essa influência do grupo, do entorno, quando você, por exemplo, mesmo que não esteja ali pensando no tema, perceber-se diferente, às vezes um pouco inseguro, às vezes um pouco com medo mesmo, amedrontado, um pouco mais agitado, um pouco mais ansioso, não estranhe, porque mesmo que você não sinta aquilo por algo concreto que esteja acontecendo contigo, o entorno ao nosso redor, a consciência de grupo, gera essa informação e essa vibração. Então, o objetivo dessa explicação é justamente trazer para você a compreensão de que quando eu recebo essa informação do meu entorno, mesmo em nível inconsciente, isso desperta uma resposta no meu cérebro, que vai disparar, né, que vai trazer um modo de resposta fisiológico, vai despertar esse tipo de resposta fisiológico que vai gerar diversas repercussões físicas no meu corpo. Então, quando nós estamos lidando com situações que falam do medo, isso vai gerar uma resposta física. Então, normalmente, se eu estou de frente com uma situação de risco, de perigo, seja concreta, seja imaginária, meu cérebro não vai fazer uma diferenciação. Por quê? O que eu estou vivendo no aqui e agora, aquilo que está para acontecer no futuro e aquilo que já passou, meu cérebro não tem essa diferenciação. Então, uma vez que eu estou aqui, pensando lá na frente o que pode vir a acontecer, se é um cenário ruim, se é uma situação de perda, se é uma insegurança que é despertada em mim, imediatamente meu cérebro vai interpretar isso como um risco iminente, algo que está por vir, algo que está por acontecer. Então, uma vez que eu sinta esse medo, imediatamente a tendência é que meu sistema nervoso simpático gere essa resposta. Então, eu posso ficar ofegante, meu coração pode ficar disparado, minha pressão pode alterar, entre outros fatores. Então, à medida em que eu me projeto para o futuro, ou então que eu fico pensando no passado e essas emoções despertam em mim qualquer tipo de padrão emocional ruim, desarmônico, isso também vai acontecer. Então, por que eu estou explicando detalhadamente tudo isso? Para que você perceba que boa parte do tempo você não está no aqui e agora. Se a gente começar a se observar, a gente fica muito mais pensando naquilo que vai acontecer ou naquilo que aconteceu no passado do que vivendo no momento atual, no momento presente, conectados com aquilo que está acontecendo agora. Então, o objetivo de compartilhar com vocês essa compreensão é justamente o seguinte:
de você se auto-observar. Então, no momento em que você está aflito com algo que está acontecendo, seja porque é uma perspectiva futura, ou seja por algo que está de fato acontecendo no momento, perceba onde você está. Você está lidando com uma demanda do momento atual ou você está lidando com o momento futuro ou o momento passado? Porque se é algo que já está muito à frente, é importante você reconhecer que talvez não seja o momento de você mudar ou de se dedicar ou se focar na resolução de algo que está muito adiante. E sobre aquilo que passou, naturalmente, nós não vamos ter meio de alterar. Então, o objetivo da gente concentrar o foco no agora não é apenas um conceito que virou moda. Então, muito se fala da meditação, muito se fala de outros recursos, mas de fato, viver no aqui e agora é um modo de ter esse autocuidado. Então, quando eu falo de tudo isso para vocês, é no sentido de contextualizar como a gente pode já, de início, começar a olhar para o momento que nós estamos vivendo com mais foco. Então, considerando aqui o tema da nossa conversa, resgatando a coragem, o foco e o propósito, é esse ponto de partida. Então, o exercício primordial é essa autoconsciência. Então, para além de um recurso terapêutico como os florais, para além de um outro método que venha te contribuir nesse sentido, a autoobservação é o primeiro passo para a gente poder ser bem sucedido em qualquer medida terapêutica que a gente for buscar. E aí, quando a gente fala disso, então, considerando como que esse mecanismo acontece no teu físico, no teu emocional, a partir do teu mental, tem outro segredinho que eu quero compartilhar com você, que aí consegue trazer o quão rico o floral é e o quão benéfico ele pode se tornar se você considerar isso como um recurso de ajuda mais constante na sua vida, tá? Então, imagina assim, que nós temos uma conexão, claro, né? O nosso cérebro, ele se conecta com todo o nosso sistema e ele é conhecido como um dos nossos centros de comando, naturalmente, porém, ele responde naturalmente aos estímulos daquilo que vem de fora, ele tem as funções que já são inatas, internas, que são despertadas por ele próprio, no caso pelo próprio cérebro, mas existe uma profunda conexão entre cérebro e coração. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou falando principalmente das conexões que partem do nosso coração. Então, quando eu falo coração, eu falo do nosso sentir para o nosso cérebro. E eu tenho muito mais conexões do meu coração para o meu cérebro do que o contrário. Então, olha a importância dos meus sentimentos na minha fisiologia. É muito importante a gente entender isso, porque quando a gente fala de vigiar pensamentos e sentimentos, é principalmente para promover esse estado mais balanceado emocional, que consequentemente vai permitir que o seu corpo, que a sua saúde funcione de uma maneira mais harmônica. Então, quando eu falo de saúde emocional, quando a gente ouve aquela máxima da mente sã e corpo são, é disso que a gente está falando. Quando a gente tem um padrão emocional mais positivo, mais proativo, mais otimista, a tendência é que sim, o seu corpo responda melhor, até mesmo as doenças. Então, esses são pontos-chave que eu gostaria de compartilhar de início para já direcionar para o nosso tema central, que são os florais. Então, o floral ele vai atuar no campo de consciência do paciente, principalmente trabalhando sobre as emoções, sobre o campo mental, e que, consequentemente, vai se refletir de uma maneira positiva nessa resposta
do meu corpo como um todo. Então, se eu estou bem emocionalmente, se eu estou mais harmonizado emocionalmente, a tendência é que todo o meu corpo responda de maneira mais saudável a isso. E então, quando a gente fala dos florais, é importantíssimo a gente reconhecer as emoções que, acredito eu, que principalmente no momento podem estar desafiando boa parte de nós. Então, o medo, a angústia, a insegurança, a ansiedade. Então, dentro da linha de florais de Bach, um recurso maravilhoso que nós temos é a fórmula Rescue. Rescue significa emergencial, fórmula emergencial em português, e Rescue é o nome em inglês. Então, o Rescue ele é um composto de 5 essências florais, onde você vai ter essências que trabalham a mudança de ritmo daquilo que está acontecendo no momento, o medo que paralisa, aquele medo que traz um choque, que traz um pânico. A gente vai trabalhar também com essências que lidam com o autocontrole. Tem uma outra essência que vai trabalhar com a tendência que a gente tem de, num momento de emergência, a gente dispersar a nossa atenção. Então, ele vai ajudar a gente a trazer nosso foco, nossa consciência para o momento presente. E a última essência, ela vai trabalhar a regeneração de traumas, de dores, de choques emocionais. Então, se de repente você ficou muito impactado, muito abalado com alguma situação, com alguma notícia, com uma perda, por exemplo, que você viveu, esse conjunto de florais, que são 5, vão ser um recurso de suporte em momentos de necessidade. Então, para quem precisa, não sabe muito bem, puxa, por onde que eu começo? Eu estou passando por uma situação delicada, preciso de alguma ajuda, algum suporte? O Rescue é um recurso bem bacana, e qualquer farmácia de manipulação que você pedir, eles vão poder providenciar para você. E é de fácil uso, então você vai usar de acordo com a necessidade, 4 gotinhas direto na boca. Esse é um dos recursos principais que a gente fala, famosíssimos inclusive, para quem já é um pouco mais familiarizado com a terapia floral, que pode já fazer parte da sua farmacinha de casa. E aí, dando um olhar agora mais focado no tema que a gente trouxe aqui, eu trouxe o Rescue como um recurso pelo momento que a gente está vivendo principalmente, né? O foco do nosso tema aqui é ligado a propósito, mas eu acho que mais do que tudo a gente precisa se harmonizar, se centrar para poder se direcionar. Porque é essencial nesse momento, mais do que nunca, a gente usar do momento presente para poder se nutrir, se fortalecer para o futuro. Porque muitas incertezas nos rondam neste momento. E as incertezas não estão ligadas a um futuro muito distante, elas estão ligadas a um futuro próximo. Às vezes a gente pensa na semana que vem, existe já uma tendência a se sentir inseguro e ansioso pelo número de incógnitas que se somam aí, se a gente for olhar detalhadamente os temas que estão aí nos rondando. Então, quando eu falo de foco e quando eu falo de todo esse olhar sobre foco, sobre coragem, sobre propósito, eu vou passar algumas essências para vocês que principalmente podem contribuir para ajudar nessa preparação para uma posterior retomada aí das atividades, enfim, mas que independente, a proposta aqui é trazer essa ideia do norte, essa bússola mesmo. Então, quando eu refleti sobre o tema do ECOA, veio muito claro assim, o quanto às vezes nós, de maneira geral,
e até porque eu atuo na área terapêutica e vejo isso muito no consultório, podemos em determinados momentos nos sentimos um pouco perdidos. Então, mais do que nunca, esse olhar ele é bem-vindo. Então, se esse é o seu caso, vou começar falando um pouco das essências aqui e falando dos nomes, tá? A proposta não é trazer esse conhecimento de maneira aleatória, então, para quem tiver interesse no tema, quiser se aprofundar um pouquinho, eu vou sugerir a leitura desse livrinho, que é Os Remédios Florais do Dr. Bach. Vocês encontram em qualquer livraria maior, então na internet é muito fácil de achar, um livrinho super barato, tem em sebos também, tá? Então ele vai trazer um compilado de todas as essências florais e também o livro que o Dr. Bach escreveu, que é o Cura-te a Ti Mesmo. Ele vai trazer muito do olhar que não só através da terapia floral, mas que também através da homeopatia, que é uma linha de trabalho que traz esse olhar integral e que também acredita nessa potência que o corpo tem e nessa sabedoria de se autocurar, tá? Então, é uma leitura bem bacana, dá para sentir a profundidade do trabalho do Dr. Bach pelas palavras dele. E a proposta dele sempre foi tornar esse conhecimento o mais acessível possível para as pessoas. Então, quando a gente traz uma informação assim, às vezes as pessoas podem pensar, nossa, mas puxa, você trabalha com floral? Como de repente você está trazendo tudo isso assim para o público? Eu trabalho sim. E é claro que quem quiser buscar, quem quiser trazer as suas questões e trabalhar num ambiente terapêutico, tudo isso é um caminho, mas já é possível ter acesso a esse tipo de recurso de uma maneira muito tranquila, muito simples, até mais do que as pessoas imaginam. Então a ideia é justamente trazer essa possibilidade para vocês. Começando então, falei para vocês do Mimulus, que é um floral que trabalha os medos conhecidos. Então, o Mimulus ele vai auxiliar muito nesse momento, principalmente se você tem o medo da falta, o medo da pobreza, o medo da doença, medos diversos que possam estar aí rondando. Lembrando um detalhe importante, o floral ele pode ser usado por qualquer indivíduo em qualquer faixa etária. Então, é seguro você usar em crianças, em idosos. Se você estiver fazendo qualquer tipo de tratamento com outros recursos, também pode utilizar o floral, porque ele não tem nenhum tipo de contraindicação, tá? Então, se você tem seus filhos que de repente, puxa, eu tenho notado que meu filho tá um pouco mais agitado, eu tô percebendo que ele tá mais inseguro, tá mais medroso nesse período, pode dar um Mimulus para ele tranquilamente, tá? E então, o Mimulus ele é um dos florais que trabalham o medo. Junto com o Mimulus, tem também o Rock Rose, que é um tipo de floral que faz parte do Rescue, que é aquele floral que trabalha o medo paralisante. Então, de repente você se sente em pânico, se você se sente paralisado pelas situações, em algum momento, situações que podem te despertar isso. Então, vamos pensar nas pessoas que têm fobias, pessoas, por exemplo, que têm medo de dirigir, pessoas que têm medo de avião. Então, por isso que eu falei, o Rescue, ele ajuda em situações emergenciais. E, por exemplo, situações que nos despertam esse tipo de medo, o Rescue ele é muito bom. Então, falamos essas duas essências ligadas ao medo. Vou trazer para vocês aqui o White Chestnut, que ele é um floral que vai trabalhar muito bem a questão do foco em relação a um mental muito acelerado. Então, todo o nível de preocupações que você pode estar aí enfrentando, que muitas vezes não é de hoje, então nós somos muito estimulados mentalmente. Então, esse excesso de informações, esse excesso de distrações, é informação no celular, é informação no e-mail,
no trabalho, a todo momento a gente sendo solicitado e chamado a prestar atenção em muitas coisas, são muitas fontes de informação. E aí quando a gente vê, nosso cérebro, nosso mental tá ali super sobrecarregado. O White Chestnut, ele vai trabalhar justamente a ajudar no sentido de trazer e resgatar, na verdade, essa clareza, porque muitas vezes a gente tende a elaborar demais mentalmente e não evoluir, não conseguir progredir. Então a gente às vezes, vamos brincar que a gente enrosca em alguns temas e não consegue sair daquilo. Então é como se o floral trouxesse essa possibilidade de desapegar um pouco daqueles temas que às vezes ficam recorrentes no nosso mental, ajudando então a abrir espaço nesse mental para que você possa ter mais foco, mais clareza, no momento de tomar decisões, no momento de fazer alguma atividade. Puxa, preciso ler mais. Então, de repente, você tem dificuldade até para concentrar no momento que você pare ali para fazer uma leitura, e o floral White Chestnut vai ajudar bastante. A gente tem também um outro floral que atua de forma a ajudar a gente a focar no momento presente. Então, trazer a nossa consciência para o aqui e agora, que é o Clematis. Então, ele tanto pode ajudar aquelas pessoas que têm um perfil mais avoado, aquelas pessoas que qualquer distração que apareça, ela já está totalmente, vou brincar, viajando, né? Então, não apenas para esse tipo de perfil, mas é bem característico daquelas pessoas mais sonhadoras, que ficam nos seus devaneios. E não apenas, naturalmente, a gente está todo momento recebendo aí informações, então mesmo que não seja esse o seu perfil, a sua característica, você pode estar passando por um momento que você manifeste essa característica. Então, uma forma de ajudar neste foco é o floral Clematis também, tá? Seguindo então para os nossos florais, trabalhando então a coragem, que a gente já falou aqui dos dois floraizinhos do medo, que trazendo aí a coragem, a força. Falamos do foco da concentração, no aqui e agora. A gente vai falar agora um pouquinho do propósito. Então, nós temos um floral no sistema Dr. Bach que se chama Wild Oat. Ele é um floral que trabalha justamente a direção. Então, se a gente se sente um pouco desfocado, não necessariamente de concentração em temas, mas desfocado do ponto de vista mesmo de um ideal, de um objetivo, de um propósito, como eu falei. Então, ele ajuda a dar este norte. E a ideia do floral Wild Oat é justamente nutrir essa compreensão, porque a construção do propósito ela é algo, um processo que acontece, não é uma coisa assim, nossa, eureka. Então, dando continuidade falando do Wild Oat, ele vai ajudá-lo, auxiliando você a ter mais clareza acerca daquilo que desperta em você um interesse vocacional. Não é só ligado a isso, mas vamos dizer, para você que de repente tem dificuldade de ter esse discernimento, essa compreensão do que te motiva, do que te alegra fazer, do que você entende como sendo algo forte o suficiente para te direcionar, é algo que faz o seu coração vibrar, é algo que traz uma alegria para sua alma. Então, muitos de nós, não apenas pensando na questão profissional, mas dentro da própria vida, podem sim serem realizados, felizes, mas que ainda não encontraram essa direção. Então, seria algo no sentido de orientar mesmo o indivíduo como uma bússola e uma maneira também de nutrir
esse querer como um fator de motivação mesmo, dando um norte para a nossa vida. Então, muitos de nós, não só no momento presente, mas passam às vezes por transições de carreira, porque se sentem nessa incerteza, e essa transição muitas vezes acontece de uma maneira desafiadora. Então, isso acontece por vários motivos. Então, o processo de direcionamento ligado a essa questão mesmo vocacional, da missão, do propósito do indivíduo, tem muita relação com o autoconhecimento. Então, é um caminho, é um floral muito bacana para contribuir nesse direcionamento. E eu acredito que é algo que vem de encontro com um outro floral bem especial, que é o Gorse. O Gorse, ele vai trazer a esperança, um resgate da fé em momentos desafiadores, em momentos que você se vê desesperançoso, em momentos que você se vê com a fé enfraquecida, sem perspectiva, sem ânimo, quando parece que as coisas perderam o brilho. Então ele traz muito essa luz. E ambos os florais conseguem atuar de uma maneira muito construtiva. Então, de repente, para projetar um futuro próximo aí que nos exige esse olhar luminoso diante das possibilidades e não só um olhar, mas mesmo uma motivação na direção desse novo, que é totalmente incerto para muitos de nós, né? Então, é conseguir rumar para esse futuro de uma maneira mais otimista, mais positiva, mais entregue, mais confiante. E junto com isso, tem um outro floral também maravilhoso, e esse é muito útil, inclusive, para terapeutas, porque a nossa troca com o paciente ela é muito intensa, ela é muito profunda, que é o Walnut. Ele vai ajudar a proteger a sua individualidade. Então, quando nós vivemos momentos em que você tem o seu sentido, você tem as suas opiniões, você tem tudo aquilo que te faz bem, tudo aquilo que você entende como positivo, e você tem os teus gostos, você tem as tuas tendências. Quando a gente fala de um momento em que o querer do outro pode vir de encontro com o meu, e isso de uma maneira a influenciar uma vontade que muitas vezes é fraca, ou ela se encontra dessa forma, porque em um momento de insegurança, às vezes o meu querer ele se fragiliza, no momento de dúvidas, o meu querer se fragiliza, e à medida que eu tenho nutrido essa particularidade, essa individualidade, essa clareza sobre quem eu sou em relação ao outro, ao querer do outro, eu consegui colocar um limite, permitindo assim que eu libere aquilo que tem de mais autêntico em mim. Então, o que eu penso, o que eu sinto, baseado na minha essência, em quem eu sou, é muito ligado ao eu. Então, é um fortalecimento dessa individualidade, desse querer, num momento em que existem muitas opiniões. Então, o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o ruim, naturalmente isso vai ajudar a proteger essa individualidade, inclusive para que você também, por um outro ponto, deixe de absorver as consciências e os sentimentos que sejam nocivos para você. Então, são tantas as questões, são tantas as opiniões, as informações, e, enfim, existe um emaranhado aí de questões que estão permeando o nosso momento, e que você consiga
se sentir mais protegido, mais amparado. É muito diferente da gente pensar a questão da verdade de cada um, tá? É muito diferente. Aqui a gente está falando mesmo de não se tornar uma esponja do teu ambiente, principalmente daquelas emoções desafiadoras que num contexto delicado como o que nós estamos vivendo podem permear aí as consciências e a consciência do grupo, tá? Então ele é muito útil nesse sentido. E aí, juntamente com o walnut, a gente vai trabalhar também o olive. O olive é um floral que trabalha a energia vital. Então, muitos de nós que se encontram, às vezes, desvitalizados, esgotados em suas forças, podem se beneficiar desse floral, tá? Então, é energia vital pura, é a essência da energia vital, tá bom? Então, considerando essas essências, nós falamos de essências que vão trabalhar o medo, essências que vão trabalhar o foco, essências que vão trabalhar o propósito, o resgate da esperança e a energia vital. Então, com todas essas essências, é possível que você tenha se identificado mais com uma ou com outra ou com cada uma delas. Como trabalhar uma essência floral ou um blend de essências florais para o meu uso pessoal? Sugestão sempre, o Dr. Bá sempre falou sobre não misturar muitas essências, buscar não olhar apenas para o sintoma ou a queixa, mas conseguir trabalhar isso de uma maneira mais profunda, olhando para o todo do indivíduo e não apenas para aquela característica pontual. E nesse sentido, é claro, a gente sempre recomenda que para uma avaliação mais aprofundada, um trabalho terapêutico, que seja procurado então a avaliação de um profissional da área. Mas em momentos em que você não dispõe de recursos para isso, você precisa de um suporte, em um primeiro momento eu sempre recomendo o uso do Rescue como um emergencial, mas se você precisar, você pode escolher até 6 essências, quanto menos melhor, e pedir na farmácia de manipulação para manipular em 30 ml. Então você vai escolher essas essências de acordo com os estados emocionais, elas vão trazer para você a virtude oposta, lembrando que o floral ele é super sensível, então sempre que você pedir para manipular uma essência, que você deixe longe dos aparelhos eletrônicos, micro-ondas, telefone, celular, e em um lugar seco, fresco e longe da luz e do calor excessivo, tá? Levar dentro da bolsa não é muito recomendável, porque às vezes a gente carrega o celular junto, pode ficar de repente num lugar que é mais quente, por exemplo, dentro do carro, enfim, não é recomendável, tá? E a sugestão de uso é 4 gotinhas direto na boca, 4 vezes no dia. Então, feito o floral, são esses os cuidados, é esse o modo de uso. Eu vou disponibilizar para vocês os meus contatos, então, eu tô no Facebook, tô no Instagram, enfim, tô aí nas redes sociais. Atuo como terapeuta floral, atualmente também tenho disponibilizado sessões online. Mas se você tiver qualquer dúvida, teve interesse em alguma informação específica que aqui dentro dessa conversa eu trouxe para você, mas você tem curiosidade, você quer tirar essa dúvida, fica à vontade, eu sempre sou muito acessível e adoro tirar dúvidas, enfim, compartilhar conhecimento, porque é para isso que a gente também estuda, para a gente poder levar essa informação para quem precisa, tá? Então, mais uma vez, para quem se interessou, existe esse livrinho que também não só é um livrinho para você estudar um pouquinho acerca da produção do Dr. Bá com o Cura-te a Ti Mesmo, mas ele também é um livrinho de consulta, porque ele aborda cada uma das 38 essências. E também em relação às dúvidas, puxa, eu quero formular, eu não entendi determinado ponto, pode me escrever, vai ser um prazer te ajudar. E para esse fechamento dessa conversa, dessa troca de hoje, eu quero fazer um exercício com você
para a gente se conectar com a nossa coragem, né? Então, para a gente encerrar aqui, no momento que a coragem é muito bem-vinda, né? Ela vem aí como um bálsamo para cada um de nós. Eu vou pedir para você, então, sentar de maneira confortável, manter a coluna ereta. E eu vou pedir para você, nesse momento, fechar os olhos. A gente vai fazer um pequeno exercício de visualização. E aí, é uma dica que eu vou passar para você, de forma que esse exercício possa se tornar também um recurso de resgate de elementos super importantes. Então, em momentos que você se sentir um pouco mais desafiado ou desafiada, de você conseguir fazer esse exercício rapidamente para poder resgatar essa coragem, né? Então, fecha um pouquinho os olhos, aquieta um pouquinho os teus pensamentos, procura prestar atenção na minha voz, procura aqui prestar atenção nesse momento na sua respiração, e à medida em que você vai aquietando os teus pensamentos, você vai acalmando também o ritmo da sua respiração e junto com ela acalmando também o ritmo do teu coração, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Se você notar algum pontinho incômodo no teu corpo, algum pontinho de tensão, à medida que você solta o ar, procure imaginar que você está soltando junto com esse ar expirado, essa tensão, esse incômodo. E vai tranquilizando a sua mente. Então, eu vou pedir agora para você respirar profundamente, soltar o ar bem devagarinho. À medida que você solta esse ar, qualquer resíduo ainda de tensão, ele vai embora. Então, à medida que você se conecta com esse espaço interno, em que você está seguro, protegido, segura e protegida, procura dentro da sua biografia, pode ser recente, uma memória, pode ser de um período da sua adolescência, da sua infância, qualquer etapa de vida em que você tenha uma passagem, uma experiência e uma memória de alguma experiência de coragem, em que você, diante de algum desafio, pode ser de qualquer ordem, seja ele de ordem emocional, seja dentro do contexto profissional, seja uma situação corriqueira em que você foi bem sucedido porque você conseguiu expressar e enfrentar uma situação com toda a sua coragem e também com força. Aqui eu não falo força física, tá? Eu falo a força interna de enfrentamento. Então, lembre-se dessa experiência. E se você se vê nesse momento como um menino ou uma menina, como uma jovem adolescente, um jovem adolescente, como um jovem adulto ou uma jovem adulta, ou que seja uma passagem recente, algo mais próximo, imagina como se você
incorporasse esse lugar de sujeito dessa cena, de agente ali, atuante dentro dessa cena. E aí dá uma boa inspirada, sentindo e se nutrindo desta coragem, resgatando aí as suas forças de enfrentamento das situações. E à medida que você se nutre, percebe como o seu corpo ele vai respondendo, percebe como a sua expressão facial se transforma. Observa qualquer mudança em detalhes da maneira como você iniciou o exercício, para esse momento em que a gente está resgatando esse sentido. E observa como fica a região do seu coração. Imagina que toda essa coragem que você vai inspirando, ela vai nutrindo o teu cardíaco, vai nutrindo o teu sentir, resgatando essa força, essa coragem. Vamos dar 3 respirações profundas. E agora, voltando para o seu lugar, faça uma reverência para si mesmo nessa memória. E devagarinho, vai voltando a atenção para sua respiração novamente. Vai movimentando dedos das mãos, dos pés. Devagar vai abrindo os olhos. Se sentir vontade de se espreguiçar, de se esticar, de se alongar, pode fazer. E agora mais fortalecido, mais fortalecida, a gente segue com mais força, com mais coragem, com mais motivação para os próximos dias, para os próximos tempos que nos aguardam. Então eu faço votos de que venham dias melhores para todos nós, de que a gente aprenda o que é necessário, o que é importante na trajetória de cada um, que a gente consiga tirar esse aprendizado dessa situação. É uma alegria poder compartilhar essas informações com vocês. Eu vou compartilhar aqui meu contato do Instagram, é @elaine.paiva.terapias. No Facebook eu tô como Elaine Paiva, Microfisioterapia e Saúde Integral. Se você quiser tirar qualquer dúvida, quiser mandar uma mensagem, quiser acompanhar lá as informações que eu sempre compartilho com todo mundo, vai ser uma alegria poder ter você lá. E fico à disposição para qualquer dúvida. E quero fechar com vocês com a seguinte frase: a doença, em sua essência, é meramente corretiva. Não é vingativa ou cruel. É apenas o meio adotado por nossa alma para nos indicar nossas falhas, para impedir que cometamos erros maiores e para nos trazer de volta ao caminho da verdade e da luz, do qual jamais deveríamos ter saído. Essa é uma frase do Dr. Bach, que sabiamente lá em 1930, 1940, trouxe esse sistema de cura para nós, com esse olhar profundo e amoroso. Então, fica aqui a minha gratidão por essa oportunidade de partilha e espero vê-los no ano que vem. Até!